mas a gente vai estudar o átomo, né? Lembra lá na aula anterior que a gente só falava em partículas? Então a gente vai começar a estudar essa partícula, né? De onde surgiu a ideia de átomo, né? Há muito tempo atrás, né? Os filósofos gregos lá, Leucipo, Demócrito e até Aristóteles, né? Eles acreditavam que a matéria, qualquer tipo de matéria, você poderia pegar e dividir, até que você chegasse em uma partícula muito pequenininha que fosse indivisível, tá? Então, eles chamaram isso de átomo, né? O A é o prefixo de negação, não, e tomos, divisível, então, não divisível, certo? Deram esse nome. Então, eles acreditavam que era como se fosse uma esfera maciça, certo? Aqui Aristóteles, né, que supôs que a matéria pudesse justamente ser finamente dividida. Tranquilo? Logo em seguida, muitos anos mais tarde, né, lá para os anos 1800, 1804 para ser mais exato, John Dalton, né, ele, a partir de estudos que eles estavam fazendo, ele pegou a ideia lá dos gregos, né, e sugeriu um modelo atômico, né. Foi baseado em Demócrito, justamente Demócrito, Leucipo, lá nos filósofos gregos, e aí ele disse que o átomo seria parecido com uma bola de bilhar, né, uma bola de sinuca, uma esfera maciça, rígida e indivisível, certo? Ele também postulou que o átomo não poderia ser criado ou destruído e os elementos eram formados por sempre o mesmo tipo de átomos, tá? Depois a gente comprovou que isso estava um pouquinho errado, né? Então esse foi o primeiro modelo atômico que surgiu, o modelo de Dalton, o modelo da bola de bilhar. Lá em seguida, um pouco no final, né, do século XIX, a gente tem Thomson, que fez alguns experimentos. O principal deles foi um tubo de raios catódicos, né, que é um experimento parecido com uma lâmpada fluorescente, fluorescente que a gente tem em casa, né? Ele pegou um gás, colocou no vácuo e passou uma corrente elétrica ali dentro. E ele percebeu que a matéria poderia ter partículas, né? Poderia carregar eletricidade. Então, vem lá o Thomson, né? E ele propõe o modelo dele. O modelo dele já vem com essas partículas embutidas. Então, seria uma massa positiva, certo? Carregada positivamente, com elétrons incrustados. Ele chamou essas partículas negativas de elétrons, tá? Seria algo que ficou conhecido como pudim de passas, esse negócio aqui no cantinho, tá? Um pudim, uma massa positiva e os elétrons ali no meio. Quando você cortasse, você conseguia observar os elétrons ali naquela massa. Então, algo parecido, trazendo aqui para a nossa realidade, porque pudim de passas é uma comida inglesa, né? Trazendo para a nossa realidade, seria algo parecido com um chocotone, um panetone, tá? Então, ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, o modelo de Thomson. Alguns anos mais tarde, né, Rutherford era aluno de Thomson, tá? E aí ele fez um outro experimento, né, que foi esse aqui. Ele pegou um material radioativo, era polônio radioativo, colocou dentro dessa caixinha de chumbo e esse material radioativo, esse polônio, ele emitia partículas alfa. Ele bombardeava essas partículas alfa numa folha bem fininha de ouro, de maneira que, quando essas partículas batessem na folha de ouro, ele ia observar algum comportamento delas, tá? Aqui era o detetor, né? Quando as partículas batessem, ele ia conseguir detectar qual é a direção e quais os pontos que elas bateram. O que ele percebeu? Que algumas partículas atravessavam direto, né, sem sofrer desvio na trajetória delas. Algumas batiam e tinham a trajetória mudada. Outras batiam
na folha de ouro e voltava. Então, o que ele propôs? Ele propôs que você teria um núcleo, onde você tem as partículas positivas, né? Onde a partícula alfa bateria nesse núcleo e voltaria. Então, assim ele explicou as partículas que voltavam. As que atravessavam eram porque elas encontravam espaços vazios ali naqueles átomos, certo? E as que sofriam desvio da trajetória era porque elas batiam em alguma coisa que estava por ali e mudava essa trajetória. Então ele propôs um modelo parecido com o nosso sistema solar, né? A gente tem o Sol e os planetas orbitando em volta, né? Algo parecido com isso aqui. É um modelo que foi conhecido como modelo planetário, tá? A gente teria um núcleo, onde a gente teria a partícula positiva e a eletrosfera, tá? Em órbitas ao redor desse núcleo, onde a gente teria os elétrons, tá bom? Então, os elétrons, partículas negativas, e os prótons seriam as partículas positivas. Logo em seguida, Bohr, que era aluno de Rutherford, né, ele aperfeiçoa esse modelo de Rutherford. O que ele fala? Ele faz um experimento também, dessa vez foi baseado no eletromagnetismo, e ele atribui níveis de energia ali na eletrosfera. Então você teria um núcleo e a eletrosfera, os elétrons estariam organizados em níveis de energia, de maneira que o elétron mais afastado teria maior energia. Teve alguns outros estudos, então a partir do modelo atômico de Rutherford-Bohr, a gente começa a falar dos níveis de energia. Eles são 7 níveis, tá? Que cada um representa uma camada eletrônica e cada uma delas também tem uma quantidade definida de elétrons, né, para ocupar aquele espaço, aquele nível. Os nêutrons, né, que a gente conhece hoje, a gente sabe que o nosso modelo atômico tem os nêutrons, eles foram descobertos anos mais tarde por Chadwick, que foi em 1932, tá? Então, no núcleo a gente passou a ter os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera os elétrons, tá? Esse é o nosso modelo que é utilizado até hoje. O Chadwick, ele só acrescenta no modelo atômico de Rutherford-Bohr, tá? Portanto, a nossa estrutura atômica nada mais consiste em um núcleo e uma eletrosfera. Núcleo e a eletrosfera com os elétrons ali ao redor, tá? Aí a gente tem no núcleo prótons e nêutrons, certo? Os prótons são partículas que a gente atribui a carga positiva, né, mais 1, e ela vai apresentar massa igual a 1 também, tá? Os nêutrons é uma partícula neutra, ela não tem carga zero, tá? Apresenta massa também, a gente atribui valor 1 também, assim como os prótons. E os elétrons já estão lá na eletrosfera. Eles são as partículas negativas, tá? Carga menos 1, e a massa é tão pequenininha, mas tão pequenininha, que a gente vai ignorar. A massa é 1840 vezes menor que a massa de um próton ou de um nêutron. Então, para efeitos de massa atômica, a gente acaba ignorando, tá? No núcleo, a gente tem os prótons e os nêutrons. Os nêutrons, eles são importantes porque vocês devem ter brincado com o ímã, né? Dependendo do lado que você vira, de um lado os ímãs se atraem, né? Se você virar um deles, o que vai acontecer? Você não vai conseguir juntar, porque esses polos têm a mesma intensidade. É o que acontece com duas partículas que são positivas. Se no núcleo a gente só tivesse prótons, o que ia acontecer com o núcleo? Positivo, próton com próton, positivo com positivo vai afastar. A gente não teria um núcleo, certo? Então, os nêutrons eles estão ali justamente para equilibrar essas cargas,
tá? Esse núcleo ele vai concentrar toda a massa do átomo, praticamente, né? Já que a massa dos elétrons elas são desprezíveis. Tem a carga positiva nesse núcleo e nêutron não tem carga. A quebra do núcleo ela só é possível a partir de reações nucleares, que demandam muita energia e libera também muita energia, tá? Que é o caso das usinas termoelétricas nucleares, né? Lá de Angra, elas utilizam esse princípio, se bombardeia o núcleo de um átomo com uma partícula e essa reação é violenta, libera uma grande quantidade de energia que a gente usa, pode usar nas nossas casas, tá? Os elétrons nos átomos, né? Como é que eles estão organizados? Então, eles estão na eletrosfera, né? São mantidos ali nas órbitas circulares deles, beleza? Órbitas circulares, e cada átomo ele pode ter até 7 órbitas. Existem muitas mais, mas a gente só estuda até 7, tá? São 7 órbitas ou 7 níveis de energia. Que a gente também chama de níveis de energia ou camadas eletrônicas, tá? Então a gente tem a camada K, L, N, N, O, P, Q, igual ao alfabeto. E cada uma dessas camadas, ela vai comportar uma quantidade definida de elétrons, tá? A camada K corresponde ao nível 1, tá? É o primeiro nível lá e comporta 2 elétrons no máximo. A L, nível 2, comporta 8. M, nível 3, comporta 18. N, nível 4, comporta 32. O, nível 5, 32 elétrons também. P, sexto nível, 18 elétrons no máximo. Q, sétimo nível, comporta 2 ou 8 elétrons. Tá bom? Então, as principais características dos átomos, né? Um átomo ele sempre vai vir representado por 2 números, 2 valores, tá? A gente vai usar essa representação aqui. E vai aparecer um númerozinho aqui ou um númerozinho aqui. Pode aparecer esse aqui, pode inverter, não tem problema, tá? O que significa esse A e esse Z? Então vamos lá. O Z nada mais é do que o número atômico do elemento químico. Cada elemento químico da tabela periódica tem um número atômico diferente, tá? O número atômico a gente representa pela letra Z. E o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Não vai mudar. Então só existe o oxigênio tem número atômico 8. Então quantos prótons ele tem? 8 também, tá? Número atômico é igual ao número de prótons. Z igual a P. E o número de elétrons, eu posso dizer que é igual? Posso, somente se o meu átomo for neutro. Ou seja, ele não ganhou e nem perdeu elétrons, tá? Então aí sim eu digo que o número atômico é igual ao número de elétrons, beleza? Ali no cantinho está a definição de elemento químico. Lembra lá atrás quando eu falei de elemento químico? Agora a gente pode definir como conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, beleza? O outro número que vem representado lá na representação do átomo é o número de massa, que é o A maiúsculo, né? Ele representa nada mais nada menos do que a massa atômica, a massa do átomo, que seria o número de prótons mais nêutrons. Por que a gente não coloca os elétrons mesmo? Muito bem, se você disse que é porque eles têm uma massa muito pequenininha, 1840 vezes menor que a massa de um próton de um nêutron, então não faz diferença nenhuma. Então a gente só usa massa de próton e nêutron. Tranquilo? Algumas questões de prova costumam aparecer com essa notação aqui invertida, tá? Essa aqui é a notação oficial, mas acontece que em algumas questões de prova eles trocam, fazer pegadinha, tá?
Então, como é que a gente faz para distinguir o que é a massa e o que é o número atômico? A massa é sempre maior que o número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons, mas a massa, além do número de prótons, a gente tem o número de nêutrons, tá? Então, massa é sempre maior. O número maior é sempre a massa. Menor, número atômico. Os íons. Então, íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons. Um átomo ele não vai perder prótons assim, naturalmente, a não ser que seja por uma reação nuclear. Mas a gente não vai estudar isso, tá? Não agora. Fiquem tranquilos. O átomo sempre vai perder elétrons, tá? Perder ou ganhar elétrons. Então, o número de prótons é fixo. A gente tem os íons que são positivos e os negativos. Os positivos a gente chama de cátions, tá? Os cátions, eles perdem elétrons, então eles ficam carregados positivamente, ficam com deficiência de cargas negativas. O número de prótons não vai se alterar. Aqui, por exemplo, Na mais 1, poderia aparecer Na mais, da seguinte maneira. Na mais, tanto faz, ou Na 1 mais, dá no mesmo, tá? São várias maneiras de você dizer a mesma coisa, tá? O que aconteceu com ele? Se ele está com essa carga positiva, significa que ele tem mais prótons do que nêutrons. Mais quantos? 1, beleza? Então aqui, o sódio, o número atômico dele é 11, certo? Então ele tem 11 prótons e está com uma carga positiva, então ele perde 1 elétron. Ficou com 10 elétrons, tá? Então se eu fizer a diferença aqui do número de prótons com o número de elétrons, vai sobrar 1 próton. Então ele fica Na mais 1. Perda de 1 elétron, ele fica mais positivo. Os ânions é o contrário, né? Eles vão ganhar elétrons, eles ficam mais negativos, tem um excesso de cargas negativas. O número de prótons, novamente, não vai se alterar, porque o número de prótons é um número atômico, a identidade do átomo, tá? Então aqui o exemplo, a gente tem o cloro, né? Ele tem número atômico 17, então ele tem 17 prótons e ele tem 1 elétron a mais, menos 1. Então, 18, certo? Se eu fizer a diferença, eu vou encontrar menos 1, que é a carga desse meu cloro. Tranquilo? Ganhou 1 elétron, ele ficou mais negativo, é um ânion. Façam os outros exemplos. Em casa, vocês podem me perguntar depois pela plataforma, pelo WhatsApp, qualquer meio de comunicação, tá? Mas tentem fazer só para vocês pegarem um pouquinho. Tranquilo? Um outro tópico, né? Semelhança atômica. Semelhança atômica são átomos que têm algo semelhante. Pode ser número de prótons, número de nêutrons, número de massa ou número de elétrons, tá? Então, o primeiro que a gente vê são os isótopos. Olha o Pzinho aqui. O P lembra o quê? Prótons. Então, isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico, tá? Porque Z é igual a P. Tranquilo? Então, aqui a gente tem alguns isótopos do carbono, né? Repare que tem o 6, 6, 6. Esse 6 é o quê? Número atômico. As massas, ó, que estão variando. Sempre vai ter essa característica. Número atômico é o mesmo, obviamente, e as massas sempre vão variar, tá? Vão se manter. Também tem os isóbaros. Os isóbaros, são átomos que possuem a mesma massa atômica. O A aqui, ó, lembra? Massa, tá? Então, aqui a gente tem o cálcio e o argônio, né? Nessa representação aqui fica mais fácil da gente ver. A massa é sempre o maior. Então,
Então aqui, ó, as massas atômicas são iguais, então eles são isóbaros. Aqui, cálcio, escândio e titânio também são isóbaros, todos eles com a massa 42. Tranquilo? Eles geralmente são elementos químicos diferentes, tá? E apresentam a mesma massa. Outro tipo de semelhança são os isótonos. Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Muito bem. Então, como é que a gente faz? Para esse, a gente precisa fazer um cálculozinho, porque nem sempre é tão evidente, né? O que a gente vai fazer? A gente geralmente tem 2 ou mais átomos para a gente fazer essa comparação. Eles sempre vão vir representados na massa atômica e número atômico. Já sabemos. Então, a gente vai fazer um cálculo simples. Lembra que a fórmula da massa atômica era igual a prótons mais nêutrons? Não é? A gente também pode reescrever essa fórmula como sendo Z não é igual a P? Então pode ser Z mais N. Beleza? A gente quer o número de nêutrons, não quer? Então a gente pode usar matemática e isolar esse N, tá? Então N A menos Z. Pega isso aqui e joga para o outro lado. Beleza? Então, número de nêutrons, massa menos número atômico. Se eu fizer para todos eles, né, para os dois, eu vou encontrar que o número de nêutrons é 14. Ou seja, os dois são isótopos. Beleza? Tranquilo, né? Outro tipo de semelhança são os átomos isoeletrônicos, né? Que eles têm o mesmo número de elétrons. Muito bem. Como é que a gente vai observar isso? Fazendo toda a contabilidade, né? Então, aqui, identificar qual é o número atômico. O número atômico é o menor, 11. Então, ele tem quantos prótons? 11 também. E o número de elétrons tem carga? Tem. Que carga? Mais. Significa que ele perdeu ou ganhou? Perdeu quantos elétrons? Nesse caso é mais 1, né? Então ele perdeu 1. Então ao invés dele ter 11, ele vai ter 10. E o número de nêutrons, a gente pode fazer a diferença massa menos número atômico, tá? Para o outro átomo aqui, mesma coisa. Pega o número de prótons. 8 prótons, né? Elétrons, a carga que está aqui. Menos 2, então ele tem 2 elétrons a mais. 8 mais 2, 10 elétrons. Faz a diferença aqui, achei o número de nêutrons. Para o outro átomo, mesma coisa. Número de prótons tem 10. Tem carga? Não. Então tem quantos elétrons? 10. E número de nêutrons, 20 menos 10, 10. Então, todos eles têm a mesma quantidade de elétrons, eles são isoeletrônicos. Tem uma lista de exercícios que fala só sobre semelhança atômica, só vocês fazerem todos eles e se divertir, tá? Agora, distribuição eletrônica, né? A gente já falou que o nosso átomo ele é composto por camadas eletrônicas ou níveis de energia. Falei que eles são 7, tá? E cada camada comporta um determinado número de elétrons, certo? E isso aqui vocês têm que gravar, tá? Tem que saber a quantidade de elétrons máxima em cada camada, tá? No elétron, as camadas estão organizadas dessa maneira, né? Você tem o núcleo aqui no cantinho, pequenininho, e os níveis de energia. Nível 1, camada K, né? Menos energético do que o nível Q, que está lá embaixo, tá? É um nível de maior energia, o Q. Distribuição eletrônica em camadas ou níveis de energia. Como é que a gente faz, né? Para distribuir. A gente tem uma quantidade de elétrons de cada átomo.
Inicialmente a gente coloca eles nas camadas normalmente, o quanto cabe em cada um. Então na camada K, cabem quantos elétrons? 2. Muito bem. Então dos 11 eu coloquei 2 já, faltam 9, né? Então na camada L cabe quantos? 8. Muito bem. Então falta um elétron. Esse 1 eu jogo para a camada seguinte. Beleza? Então essa é a distribuição em camadas eletrônicas para o sódio. E agora para o bromo. O bromo, ele tem número atômico 35 e, portanto, 35 elétrons no estado fundamental. Como é que a gente faz? Então vamos começar lá. Camada K, 2 elétrons. L, cabem 8. Então já tenho 10. M, cabem 18. Na N cabem 7. Não, cabem muito mais, tá? Então, é assim que a gente faz. Uma coisa que é importante é a gente verificar se na última camada a gente tem 8 ou 18, tá? Sempre tem que terminar com o número 8 ou menor que 8, tá bom? Então, quando ele ocorrer, quando acontecer de ter mais de 8 elétrons, o que a gente faz? A gente vai escrever 8, tá? E vai pegar esses elétrons e vai jogar para a camada seguinte, os elétrons restantes, certo? Se for 18, um número próximo de 18, tipo 20, 21, você vai escrever 18 e vai jogar os elétrons na camada seguinte. Como assim? Vamos lá. Um exemplo aqui, a gente tem o cálcio. O cálcio ele tem 20 elétrons. Como é que a gente faz para distribuir? Então, K, cabem 2, L, 8, já tenho 10 elétrons, faltam mais 10. Na M, cabe 32 ou 18, então a gente coloca os 10. Pode terminar com 10? Não pode. Então, o que a gente faz? A gente vai cortar isso aqui e vai escrever 8. E jogar os elétrons restantes para a camada seguinte. Beleza? Nos átomos, né? Um outro tipo de organização. Os átomos nas camadas, nos níveis de energia, eles não estão organizados aleatoriamente, tá? Eles seguem uma ordem. Então a gente tem suborganizações. A gente chama de subníveis de energia, tá? A gente tem subnível S, P, D e F. O subnível S comportam 2 elétrons. P, 6, D, 10 e o F, 14, certo? Então, para cada camada, a gente tem uma quantidade definida desses subníveis. Camada K, cabem 2 elétrons, então comporta um subnível S. Então, nível 1, S2. Camada L, nível 2, comporta 8 elétrons. Então, 2S2, 2P, 6. M, nível 3, 3S2, 3P6, 3D, 10. N, nível 4, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. O, nível 5, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Aí P, nível 6, 6S2, 6P6, 6D10. Q, nível 7, 7S2, 7P6. Mas como a gente faz essa distribuição eletrônica? Então, Linus Pauling foi o cara que estudou mais a fundo e ele elaborou um diagrama, que é como a gente vai fazer a distribuição eletrônica. Então, leva em consideração a ordem de energia, a ordem que os elétrons vão ocupando cada camada eletrônica, tá? E se vocês repararem, aqui ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Então, o subnível 4S2, ele é menos energético do que um subnível 3D10, tá? Então, por isso a gente tem que usar o diagrama de Linus Pauling e fazer a distribuição eletrônica em níveis, no nível de energia, nível energético, ordem crescente de energia. Então, vamos lá.
O exemplo aqui, a gente tem o átomo de cálcio, ele tem número atômico 20. Então a distribuição eletrônica dele vai ser 1s2, 2s2, 2p6. Aqui eu já tenho 10 elétrons. 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Então vem continuar. 3s2, 3p6, 18. Com mais 2, 20. Fechou, né? Então essa é a distribuição eletrônica para o átomo de cálcio. Beleza? Agora o cobalto aqui. Cobalto, número atômico 27. Então a gente vai fazer a distribuição eletrônica até 27. 1s2, 2s2, 2p6. Tenho 10. Continuo. 3s2, 3p6, 4s2. Tenho 20. Faltam 7. Então 3d7. O subnível D comporta 7 elétrons. Comporta no máximo 10, então eu posso terminar aqui com 7. Tranquilo? Tudo seguindo o diagrama de Linus Pauling, tá? Seguindo essa ordem aqui das flechas. O que é importante saber através da distribuição eletrônica é o que é a camada de valência e o subnível mais energético. Então, a camada de valência seria a camada que tem o maior M, que tem o maior número na frente, tá? Esse átomo aqui. Então, ele tem uma camada, 2, 3 e 4, que tem o maior númerozinho na frente, é o 4. Então, minha camada de valência é 4s2. Tranquilo? E o subnível mais energético? O subnível mais energético é o último a ser ocupado. É o que aparece por último na distribuição eletrônica. Tranquilo. Então, aqui, nessa distribuição eletrônica, o subnível mais energético é o 3d6. Portanto, nem sempre a camada de valência vai comportar o subnível mais energético. A gente precisa ter atenção na hora de analisar isso, tá? Aqui eu só mostro a distribuição em camadas, tá? Mas geralmente a gente vai usar a distribuição de subnível. Para cátions, como é que a gente vai fazer essa distribuição eletrônica, né? Então, a gente vai distribuir primeiro como se o átomo fosse neutro. Como se ele não tivesse ganhado e nem perdido os elétrons. Beleza? Por exemplo, o ferro, o número atômico dele é 26. Faço a distribuição eletrônica dele normal. E deixo em evidência a minha camada de valência. Qual é a camada de valência aqui? Muito bem, 4s2, tá? Os elétrons, o ferro tá com uma carga 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então a gente precisa tirar esses 2 elétrons na nossa distribuição eletrônica. E de onde a gente vai tirar? Camada de valência. Camada de valência não é 4s2, então eu posso tirar simplesmente esse subnível ali. Então a minha distribuição eletrônica passa a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Beleza? E para os ânions? Para os ânions é muito mais simples, né? O que a gente vai fazer? Acrescentar. Onde? Na camada de valência, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui como exemplo o enxofre, né? Número atômico 16. Ele tem uma carga 2-, significa que ele ganhou 2 elétrons, então ele está com 18. Então eu faço a distribuição eletrônica normal e acrescento os elétrons na minha camada de valência. Ao invés de ser 3p4, ele passou a ser 3p6 porque ganhou 2 elétrons. Outra coisa importante quando a gente está falando de distribuição eletrônica é a gente saber avaliar os números quânticos, tá? Os números quânticos eles servem para a gente identificar o endereço dos elétrons, tá? Onde eles estão ali dentro do átomo. Qual é o nível que ele está, qual é o subnível, qual é a posição, para onde o elétron está girando, porque o elétron também não fica parado. Então a gente usa alguns números para indicar isso. O primeiro número quântico é o número quântico principal, que é o N, né? É o nível, tá? O nível de energia que está o nosso elétron.
Então, cada nível de energia tem um número. Nível 1, nível 2, nível 3 até o 7, tá? Então, o número quântico principal é o N, tá? Nível. O número quântico secundário é o L, tá? Ele está associado ao subnível de energia, o subnível que o elétron se encontra. Então, se ele estiver no subnível S, o nosso L vai ser igual a 0. Se estiver no subnível P, L igual a 1, D, L igual a 2 e F, L igual a 3. Tranquilo? Outro número quântico é o número quântico magnético. Ele é representado por M ou pode aparecer ML também, tá? Ele está associado à região de probabilidade que você pode encontrar o elétron. Então, para esse aqui, a gente precisa desenhar algumas caixinhas, né, para facilitar a nossa compreensão. Então, o subnível S, a gente desenha uma caixinha. No P, a gente desenha 3, no D, 5 e no F, 7, tá? Reparem que em cada caixinha eu posso colocar 2 elétrons, tá? Subnível S não cabem 2, então eu coloco 2. Eles sempre vão vir aos pares, tá? Quais serão os valores de N ou ML? Então, a caixinha do meio sempre vai ser 0. Então, 0 aqui, 0, aqui vai ser mais 1 e aqui menos 1. 0, mais 1, mais 2. Menos 1, menos 2. Do meio é 0, mais 1, mais 2, mais 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Certo? Onde o meu elétron ficar, significa que é o meu valor do L. Tá? Vamos ver um exemplo agora. Deixa eu passar aqui. Tem mais um número quântico, né? Que é o MS ou S, é o spin. Ele só fala a respeito do sentido que o elétron está girando. Se está girando para um lado ou para o outro, tá? Os valores podem ser mais meio ou menos meio. Meio mesmo, um meio, tá? Então, existe uma convenção, né, de que a seta para cima, quando a gente fizer a distribuição eletrônica, se o elétron parar com a setinha para cima, significa que o spin, o MS ou o S, é menos meio, tá? Como é que a gente faz essa distribuição para a gente observar os números quânticos, né? A gente vai usar o princípio da exclusão de Pauli, que diz que cada orbital, cada uma daquela caixinha, vai comportar no máximo 2 elétrons e com spins opostos, ou seja, um vai estar para cima com carga menos meio e o outro vai estar para baixo com mais meio, certo? E tem a regra de Rand, né? A regra de Rand diz que primeiro a gente vai preencher todos os orbitais, né, com um elétron cada, depois a gente vai continuar. Então a gente vai usar duas regras, né? Primeiro é o princípio da exclusão de Pauli, né? No orbital existem no máximo 2 elétrons com spins opostos, ou seja, naquelas caixinhas que a gente viu lá atrás, a gente vai colocar em cada uma delas no máximo 2 elétrons. Regra de Rand: os orbitais de um mesmo nível são preenchidos de modo que se obtém o maior número possível de elétrons isolados, ou seja, a distribuição dos elétrons a gente vai fazer primeiro dos elétrons com o spin para cima, por exemplo, e depois a gente preenche com o restante dos elétrons, tá? Então, um exemplo aqui o nitrogênio. O nitrogênio tem número atômico 7, né? A gente vai fazer a distribuição eletrônica deles. Então, 1s2, 2s2, 2p3. Vamos pegar o elétron de diferenciação. Vou pegar o subnível mais energético, tá? 2p3 para a gente fazer essa análise. Então, os elétrons distribuídos nas caixinhas, né? 2p3 são 3, então 1, 2, 3. O elétron de diferenciação é o elétron de maior energia, o último a ser preenchido, né?
ser colocado dentro do orbital. Então, é esse aqui. O N é igual a 2, né? É o nível. O subnível é P, então o L corresponde a 1. E o M ou ML, né? 0 é a caixinha do meio, mais 1, menos 1. Então, o nosso M é igual a mais 1. E o spin, MS ou S, né? Tá com o spin para cima, então, por convenção, é menos meio. Beleza? Outro exemplo, né? A gente tem o oxigênio, lá a gente faz a distribuição eletrônica deles. Monta os orbitais, né? As caixinhas para cada subnível. Então, um S2 a gente montou uma caixinha, né? O S é uma caixinha só, coloca os elétrons. Beleza, fechou. 2S2, coloca lá a caixinha do S, uma só. Então, distribui lá os 2 elétrons. 2P4, então, subnível P, são 3 caixinhas, né? Então, a gente vai desenhar essas 3 e preencher com os elétrons. Primeiro todo mundo para cima, depois a gente vem preenchendo para baixo. Então, parou aqui, né? Esse vai ser o nosso elétron de diferenciação. Então, 2P4. O N é igual a 2, é o nível. O L é o subnível, nesse caso é o P. O M terminou aqui, né? Caixinha do meio é 0, menos 1, mais 1. Terminou em menos 1, então o nosso M é menos 1. E o S, o spin está para baixo, então o nosso S é mais meio. Tranquilo? Aqui tem outro exemplo, né? Do cobre, que tem número atômico 29. Então, pelo diagrama de Pauling, a gente faz lá a distribuição eletrônica, né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Termina aí. Então, como é que a gente faz? A gente vai pegar o subnível mais energético. É o 3D9, beleza? O subnível mais energético é o último a ser preenchido, 3D9. Então, número quântico principal, o N é igual a 3. O L é o orbital é D. Para um orbital D, o L é 2. Tá lá naquele slide lá na frente. 9 é a quantidade de elétrons que a gente tem, né, no subnível. Então, como é um D, a gente vai desenhar quantas caixinhas? 5 caixinhas. Desenhou, agora a gente vai distribuir os elétrons, né? Primeiro todo mundo para cima. E agora a gente vem preenchendo para baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parou aqui. Então, o nosso M é igual a mais 1. Beleza? E o spin? O último elétron que preencheu o nosso orbital estava para baixo. Então, o nosso S é mais meio, por convenção. Tranquilo? E aqui a gente termina a nossa aula do estudo do átomo, tá? Tem algumas listas de exercícios lá da plataforma para vocês fazerem. Eu espero que vocês se divirtam bastante.